Esse aqui é um vídeo demonstrativo, é um manual básico para que o cliente saiba exatamente o que fazer quando receber o seu telefone espião. Esse e-mail vai se encontrar no endereço de e-mail onde o cliente solicitou que os arquivos, as cópias de ligações e mensagens fossem enviadas. A primeira coisa que o cliente vai perceber é que recebeu um aparelho novo na caixa. Só vendemos aparelhos novos. Seja qual for o modelo, o equipamento vai chegar assim na caixa, novo. Primeira coisa que o cliente vai ver também é quando ele abrir a caixa do aparelho, vai ter um papel dentro dessa caixa. Vai ter um endereço de e-mail e uma senha padrão. Esse endereço de e-mail, a gente sempre cria um novo endereço de e-mail. Todas as vezes que a gente cria um aparelho, monta um aparelho, a gente cria um endereço de e-mail para testar o aparelho. Então o cliente fica com duas opções. O cliente pode utilizar esse e-mail do qual a gente criou. O e-mail vai sempre com uma senha padrão, é sempre o nome e o modelo do aparelho. O cliente pode ficar com esse e-mail e mudar a senha, colocar a senha de confiança do próprio cliente, senha que só o cliente conheça. Ou o cliente pode estabelecer já no ato da sua compra conosco que seja já programado o endereço de e-mail desejado por ele. Muitas vezes o cliente já tem um endereço de e-mail que deseja que as cópias das ligações e mensagens cheguem lá. Mas o cliente fica com as duas opções. A primeira coisa que deve ser feita é retirar o equipamento do plástico, ligar o equipamento e o cliente deve entrar dentro do sistema de monitoramento. Como se entra dentro do sistema de monitoramento? É bem simples. Basta enviar uma mensagem para 6 vezes o número 5. Uma mensagem de texto convencional. Então a gente vem em mensagem, nova mensagem. No número destinatário a gente vai colocar 6 vezes o número 5. 55, 55, 55. Vai dar um OK. No campo da mensagem a gente não vai escrever nada, literalmente nada, nenhum texto. A gente apenas vai clicar em opções e enviar. Vai aparecer um recado, geral, mensagem foi excluída. Isso vai nos remeter, vai nos jogar dentro do sistema de monitoramento que vão ter 4 opções. Log, Settings, List e Advanced Settings. Esse equipamento ele já vai para o cliente todo programado. Porém, existem 2 situações que o cliente precisa se atentar. As 2 únicas opções da qual o cliente precisa realmente mexer, que seria lá nas opções avançadas, seria em Advanced Settings. O cliente clica em Advanced Settings. Justamente a primeira opção chama Access Point. Como vocês podem ver, ele está selecionado para Claro Dados, ou seja, o aparelho funcionaria para a operadora Claro. O cliente sempre informa para a gente no ato da compra que operadora que ele vai usar, portanto a gente vai sempre mandar esse ponto de acesso programado. Porém não custa nada dar uma olhada e dar uma confirmada quando receber o aparelho. Se o aparelho for funcionar na Claro, aqui o Access Point tem que estar selecionado como Claro Dados. Se ele funcionar na TIM, o seu aparelho for funcionar na TIM, ele tem que estar como TIM Connect Fast. Se o aparelho for funcionar na Oi, ele tem que estar selecionado como Oi GPRS. Se o equipamento for funcionar na Vivo, ele vai ter que estar como Vivo Internet. Muitas vezes o ponto de acesso automático, como o Auto Detect, funciona muito bem. Nesse caso você não precisa ficar mudando os pontos de acesso. Você pode deixar como Auto Detect e automaticamente na troca do chip o aparelho já reconhece a troca desse chip. Outro ponto importante que o cliente precisa identificar é o número monitor. O cliente, ao receber o aparelho, ele vai ter que programar um número como seu número monitor, que vai ser o seu número controlador. É através desse número que o cliente vai conseguir fazer a escuta ambiental em cima desse aparelho e vai conseguir a localização GPS do mesmo. O número controlador tem que ser um chip da mesma operadora, da operadora utilizada no aparelho espião. Não pode ser operadora diferente. Por quê?
todas as vezes que o cliente for fazer uma escuta ambiental, o aparelho vai gastar como se fosse uma ligação convencional. Então o que é aconselhado? Que seja um chip da mesma operadora, para que o gasto do cliente seja menor. Nesse campo escrito monitor nó, logo abaixo do access point, monitor nó, é o campo onde a gente vai colocar o número do qual a gente deseja que seja o nosso controlador. É importante salientar também que o número controlador deve ser utilizado somente para número controlador. Não é indicado que seja colocado números pessoais, números dos quais a gente utiliza para ligar, os nossos números pessoais, como número controlador. O cliente deve comprar um chip só para utilizar como número controlador. O aparelho ele pode utilizar qualquer aparelho como controlador, tá? Não precisa de nenhuma configuração, nada de especial. Mas o chip precisa ser um chip só utilizado para o controlador, um chip novo habilitado com crédito. Nesse campo a gente vai colocar o número do qual a gente deseja que seja o número controlador. A gente apaga aqui as bolinhas que estavam lá. Se o seu chip controlador tiver o mesmo DDD do chip utilizado pela pessoa que está usando o aparelho espião, não há necessidade de colocar o DDD. Então se coloca só os 8 dígitos do número controlador. Vamos imaginar um número controlador 9911 2233. Vem aqui, dá o OK. Embaixo também OK. Tá lá. Aí fica registrado monitor nó, número controlador, número monitor 9911 2233. Se o seu chip controlador tiver um DDD diferente, nesse caso você vai precisar colocar o DDD do teu chip controlador. Mas você não coloca 0, não coloca número de prestadora, nada, somente o DDD. Vamos supor que o telefone seja de São Paulo, então ele vai ter um DDD 11. Então você coloca apenas 11 99 11 2233. Seleciona aqui o OK, novamente OK aqui embaixo. Tá lá, monitor 11 9911 2233. Então são essas as duas seleções das quais o cliente precisa fazer, só para dar uma confirmada. Muitas vezes o cliente já nos passa essas duas configurações via telefone e a gente já manda para o cliente programado. Mas do contrário, caso o cliente não tenha programado, facilmente o cliente consegue fazer essas programações. Agora é importante salientar também que para sair do sistema de monitoramento, não pode vir aqui no botão vermelho e fechar o programa simplesmente, porque senão, na verdade, você vai estar só apagando a tela e você não vai estar fechando o programa. Tá? Você tem que sair pelo caminho correto, você tem que esconder o programa, porque ele é um programa oculto no aparelho telefônico. Só se entra através dele com a senha. Você tem que vir aqui em Back, clica aqui no Back, e depois você vai clicar nesse botão escrito Hide aqui no canto, onde estava escrito Back, que é esconder. Esconder o programa. Dessa forma o programa não abre e só tem como entrar através daquele caminho, aquela senha, que é mandar uma mensagem de texto para 6 vezes o número 5. Na verdade, 6 vezes o número 5 é uma senha. O cliente, inclusive, pode mudar. Se quiser colocar outros 6 dígitos diferentes, pode colocar tranquilamente. Tá? Então, mandar uma mensagem, você precisa mandar uma mensagem para a senha da qual você escolheu para conseguir entrar no sistema de monitoramento. Tá? Essa é só um vídeo básico para que o cliente saiba exatamente o que fazer ao receber seu equipamento em casa. Qualquer dúvida, a gente está à disposição pelos telefones de venda ou pelos telefones de suporte técnico.